Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a amada igreja, seja com todo o povo de Deus. Nós estamos agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade, nessa transmissão desta mensagem. Nós estamos neste período de Páscoa e desde a semana passada nós estamos tendo uma série de mensagens que vêm trazer para nós aquilo que o Senhor Ele inspirou aos seus santos, inspirou aos escritores sagrados para que chegassem até os nossos dias acerca desta época que nós estamos vivendo. Já tivemos uma mensagem preparatória sobre os dias que antecederam a crucificação, já vimos também sobre a prisão e morte e ressurreição de Jesus, a ressurreição hoje pela manhã, e hoje, neste 4 de abril de 2021, nós vamos dar agora continuidade, levando em consideração o título da mensagem nesta noite, que é As Consequências da Morte e Ressurreição de Cristo. Nós vimos as consequências no que se refere à necessidade da santidade, hoje pela manhã, na mensagem, e hoje, agora à noite, no que se refere às consequências práticas no surgimento da igreja, e também a mudança que houve na vida daqueles apóstolos. Então agora em Atos capítulo 1 nós leremos a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Também nós vamos agora para Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes.
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Oremos. Querido Senhor, Tu és todo-poderoso, pelas Tuas misericórdias, que não tem fim, é que não somos consumidos, pela Tua graça é que estamos aqui, pela Tua graça é que esta mensagem é transmitida, por causa da Tua misericórdia, do Teu amor para conosco, esta palavra foi preservada até os dias de hoje, e nós podemos hoje, Senhor Deus, nos alegrar com a maravilha da Tua palavra para nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe esta mensagem que é transmitida para a Tua igreja, esta mensagem que é transmitida porque não podemos estar presencialmente neste dia, mas que, confiando e te pedindo neste momento pela intervenção do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, com o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Todo aquele que acessar esta mensagem possa ser grandemente influenciado pelo poder da palavra pregada, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que nós, ó Pai, possamos obter esta intimidade maior contigo, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha presidir esta mensagem. Nós dependemos de Ti. Nós reconhecemos que o homem não tem nada de bom para passar para outro homem. Por isso nós recorremos à Tua palavra, pois a Tua palavra é santa, é eterna e tem todos os recursos para todos os problemas e dificuldades das nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos todas as bênçãos e te pedimos que o Senhor fale conosco, que nesta noite haja transformação e salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui em Atos, no capítulo 1, nós encontramos os primeiros fatos após a ressurreição de Jesus. Hoje, neste domingo, 4 de abril, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Nós já vimos muitos pontos sobre isso hoje de manhã, e agora à noite nós queremos dar continuidade aos desdobramentos que sucederam à ressurreição do Senhor. E aqui nós encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esta maneira como o autor de Atos inicia este livro nos mostra quem é que escreveu. Nós vemos isso em Lucas, também no capítulo 1. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui nesses primeiros 4 versículos de Lucas capítulo 1, nós vemos que Lucas, ele já é aquele crente de segunda geração. Ele não é uma das testemunhas oculares dos fatos ocorridos no ministério público de Jesus. Ele busca, como ele mesmo fala, uma acurada investigação sobre tudo o que aconteceu para poder escrever. Ele vai até Jerusalém, ele busca contato com aqueles homens que eram conhecidos como as colunas da igreja, os líderes da igreja,
como Tiago, como Pedro e tantos outros. Ele é companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo. E então há um homem chamado Teófilo, cujo título aqui que é dado a ele é excelentíssimo, que mostra que esse Teófilo ele era provavelmente um magistrado ou um governante, alguém que tinha o direito de receber esse título quando a ele se dirige alguma palavra ou quando a ele se dirige alguma carta. Então, Lucas ele faz questão de deixar bem claro que ele usou uma metodologia de pesquisa. E aqui, já no livro de Atos, capítulo 1, nós vemos ele dar continuidade. Então, no que se refere à atividade de Lucas ao escrever o que escreve, nós podemos dizer que tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, eles formam um todo. É um livro, é uma história dividida em dois tomos, dividida em duas partes. A primeira, com o ministério público de Jesus, sua obra perfeita, seu sacrifício perfeito, crucificação, morte e ressurreição. E o livro de Atos, ele vai contar a consequência, o desdobramento dessa obra perfeita de Jesus, que é o surgimento da igreja e os primeiros anos da existência da igreja. No capítulo 28 de Atos, ele termina o seu relato com o apóstolo Paulo preso em uma prisão domiciliar em Roma, tendo a liberdade de pregar o evangelho. Então, este aqui é o autor do livro de Atos, é Lucas, companheiro de viagens do apóstolo Paulo. Lucas, alguém que aproveita suas viagens para ter contato com os apóstolos que ainda estavam vivos, para fazer uma pesquisa minuciosa para poder escrever o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, né? O chamamos de Lucas. Então, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e para dar uma continuidade, e aí nos primeiros anos no que se refere a essa pesquisa, e depois ele estando presente, ou seja, ele é testemunha ocular de todos os fatos, para escrever o livro de Atos. Então, este aqui é o contexto do livro de Atos, e esta é a intenção de Lucas. Então, nós sabemos quem é o autor, nós sabemos como é que ele faz, qual é a metodologia que ele usa para escrever, e nós sabemos também quem é o seu destinatário. Um homem, provavelmente um governante ou um magistrado, chamado Teófilo, que, convertido, queria ter mais informações detalhadas acerca desta fé que ele acabara de abraçar. E ele escreve, como ele diz, o primeiro livro, né? É como ele diz, é a primeira parte deste livro, ou o primeiro livro, podemos chamar a história de Jesus e sua igreja, parte 1, é aquilo que nós chamamos de Evangelho de Jesus segundo Lucas. E a história de Jesus e sua igreja, parte 2, é o que nós chamamos de livro de Atos. O versículo 2, ele diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O que nós vemos aqui é que o Senhor, ele é levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito importante que sejam faladas essas provas incontestáveis, em virtude de que muitas pessoas, elas duvidam da ressurreição de Jesus. Naquele primeiro século, nós vemos muitas pessoas duvidando, e nós vemos também uma ampla campanha, inclusive com suborno, por parte dos líderes judeus daquela época, para que os soldados negassem que Jesus havia saído do túmulo ressurreto, com o seu corpo ressurreto. Então, nós vemos aqui o Senhor durante 40 dias, ele se mostrando para os seus discípulos. Irmãos, se qualquer pessoa que quisesse sustentar uma história sobre a ressurreição de alguém, vamos aqui usar o exemplo do próprio Cristo, então vamos levar em consideração o seguinte: se alguém
se um desses apóstolos aqui, que deixou todas essas coisas escritas para nós, tivesse a intenção de encobrir uma mentira ou de sustentar uma mentira, escreveria que Jesus se apresentou para descrentes, para líderes religiosos de sua época, que Jesus se apresentou para autoridades romanas, para pensadores gregos. Mas o que a palavra do Senhor nos diz, tanto aquelas que relatam sua ressurreição, quanto textos como este que falam sobre aqueles 40 dias que se seguiram à ressurreição, mostram que Jesus se apresentou apenas para os seus discípulos. Não para os incrédulos, mas ele se apresentou para os seus discípulos. Porque a intenção de Jesus não era que ele provasse para os incrédulos que ele havia ressuscitado. Eles já não acreditariam mesmo, porque eles não acreditaram na palavra viva. Eles não acreditaram mesmo diante dos milagres ali feitos na presença deles, e inclusive algumas cidades recebem ais em virtude de presenciarem muitos milagres e mesmo assim não crerem em Cristo. Então, uma das grandes maravilhas da prova da ressurreição de Jesus é que ele se mostra para os seus discípulos. Algumas coisas nós aprendemos aqui, meus irmãos, e são muito importantes para nossas vidas, é que o que nós encontramos aqui é que o Senhor, ele dá atenção aos seus, ele preserva a fé dos seus. Aqui o Senhor, ele nos mostra que ele nos sustenta. Aqueles homens e aquelas mulheres que no início eles tinham dificuldade mesmo de entenderem que era necessário que o Messias padecesse, que morresse e que ressuscitasse ao terceiro dia, Jesus vem até eles. Essas pessoas, elas têm a sua fé sedimentada pelo fato incontestável de que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Para nós isso é um alento, para nós isso é uma maravilha, porque conosco é a mesma coisa. É o Senhor que nos sustenta. Nós aprendemos pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que nós estamos na mão dele e que ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Ninguém pode nos tirar da mão de Cristo. É ele que nos sustenta. Muitas vezes, queridos, a principal prova da ressurreição de Jesus não é a prova histórica de que uma religião tão grande como o cristianismo floresceria a partir de uma mentira? É claro que não. Então isto mostra que Jesus ressuscitou. E tantas outras características da história, do surgimento, ascensão e permanência do cristianismo, que poderiam atestar a favor da ressurreição de Cristo. Mas a principal prova de que Jesus ressuscitou é a transformação de vidas ainda no dia de hoje. A nossa vida transformada pela presença do Espírito Santo em nossos corações, pelo fato de que cremos que Jesus ressuscitou e que ele, com muitas provas incontestáveis, apareceu àqueles discípulos durante 40 dias, transformou aquelas vidas de tal maneira que eles foram mudados de pessoas com medo e dentro de residências ou de dentro de ambientes trancados com medo das autoridades, passaram a se tornar homens e mulheres intrépidos e intrépidas na busca da proclamação daquilo que eles não podiam mais negar, mesmo que as consequências fossem perda da família, perda de bens, perda da liberdade e até a morte. Não, irmãos. Homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por uma mentira não levariam e não manteriam uma mentira em face da morte. Eles não conseguiam mais dizer que não acreditavam em Jesus. Eles não conseguiam mais negar a Cristo. Eles não conseguiam mais negar os fatos que sucederam ali em Jerusalém, porque era pura verdade e porque o Senhor Jesus apareceu a eles com muitas provas incontestáveis. Suas vidas foram mudadas, assim como as nossas vidas também são mudadas hoje. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno, vivíamos as nossas próprias vidas como nós achávamos que deveríamos viver. Tomávamos as nossas decisões como nós achávamos que essas decisões deveriam ser tomadas. Fazíamos escolhas como nós achávamos que essas escolhas deveriam ser. A partir do momento, então, que Cristo entra na cena da nossa vida individual,
Então nós descobrimos que agora nós temos um norte, nós temos uma bússola, nós temos algo que nos transforma, que nos direciona, é a palavra do Senhor. Isso é transformação. A prova mais incontestável da modernidade sobre a ressurreição de Jesus é o fato de que vidas hoje estão mudando. Aquelas provas incontestáveis que mudaram aquelas vidas naquela época são essas mesmas provas que mudam vidas hoje. Porque bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Essas provas, elas estão em nossos corações. Quando nós vemos tantas pessoas preferindo as coisas do mundo e por causa de uma motivação santa que o Espírito Santo plantou em nossos corações, nós preferimos as coisas do Senhor, as coisas santas, as coisas eternas. Isso é transformação de vida e isso é prova de que Jesus ressuscitou. Então, quais são as consequências da morte e ressurreição de Cristo? A primeira que nós podemos levar em consideração é a mudança de vida. Aqueles homens acuados, amedrontados e escondidos dentro de um ambiente totalmente trancado. Aqueles homens foram transformados em pregadores intrépidos. Aquelas mulheres se transformaram em pregadoras intrépidas. Pessoas que não sabiam mais negar a Jesus, porque o que elas tinham visto e ouvido era maravilhoso demais, e eles não tinham mais condição de dizer não. A única coisa que eles podiam dizer é: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando Jesus ele se mostra para aqueles discípulos, ele se mostra não só como um corpo ressurreto, com muitas infalíveis provas, mas ele interage com seus discípulos. O versículo 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aqui ele come com os discípulos, mesmo seu corpo já ressurreto, mesmo seu corpo transformado, mesmo que seja aquele corpo que já tinha capacidade de passar pelos panos, pelos tecidos, pelo linho, pelas bandagens de linho, como nós vimos no túmulo. Ainda assim ele comia com os discípulos, porque ele ama ter comunhão com aqueles discípulos. E para nossa alegria hoje, para nossa felicidade, para o nosso regozijo, ele ama ter comunhão conosco hoje. Ele ama essa comunhão e ele quer manter essa comunhão, assim como ele manteve aquela comunhão com aqueles discípulos no passado, como descritos aqui pela pena de Lucas. Aqui conosco hoje ele faz a mesma coisa. Ele mantém a comunhão. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sim, ele está conosco todos os dias e até a consumação dos séculos, para a glória dele. Isso é maravilhoso, queridos. E ele promete então o batismo com o Espírito Santo. Então nós encontramos aqui essa segunda grande consequência, que é a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. O versículo 5 diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aqui o Senhor promete a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Ele faz essa promessa aqui para os seus discípulos e ele diz, versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus é uma pergunta clara. Eles agora tinham compreendido que essa primeira parte da vinda do Messias havia sido cumprida. Aquela parte do Messias sofredor, aquela parte do Messias como um cordeiro de Deus, um cordeiro mudo que é levado para o matadouro de maneira submissa, como o cordeiro de Deus, aquele que paga pelos nossos pecados. Eles tinham reconhecido isso, mas eles ainda queriam saber sobre a segunda parte, sobre as outras características acerca do Messias. Aquelas características do Messias que livra Israel do jugo dos gentios, que restaura a independência de Israel, todas aquelas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, todas aquelas promessas que foram feitas ao povo de Israel, todas aquelas promessas específicas, inclusive sobre reinado, feitas a Davi, de que um
de seus descendentes reinaria para sempre sobre Israel. São promessas literais, são promessas que não são de um reino simbólico que já começou. Quando aquelas pessoas do Antigo Testamento receberam as promessas, entenderam de maneira literal. Aqueles que foram usados por Deus para transmitir a promessa, ou seja, os profetas, quando eles profetizavam, eles próprios entendiam suas próprias mensagens como mensagens literais. Seus primeiros ouvintes interpretaram de maneira literal. As pessoas que fizeram guerra contra Jesus, as pessoas que fizeram oposição a Cristo durante o seu ministério público, fizeram oposição a Cristo justamente porque entenderam de maneira literal aquelas promessas de um Messias vencedor, guerreiro, espada na mão, que livra Israel do jugo dos opressores. Os discípulos de Jesus também entenderam de maneira literal. Então não existe um reino simbólico, não é uma coisa que aconteceu no ano 70 depois de Cristo e está aqui até hoje, não é algo que aconteceu 200, 300 anos atrás, cento e tantos anos atrás, ainda está por acontecer, porque quando tanto os inimigos de Jesus quanto os seus discípulos interpelam a Cristo sobre a literalidade dessas promessas, Jesus não nega. Ele apenas diz que não está na hora ainda de nós sabermos quando é que vai acontecer. Então tudo isso é literal. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles entendiam de maneira literal, por isso que eles perguntaram de maneira literal aqui. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não diz: olha, eu vou vir de maneira simbólica, ou já aconteceu. Eles entendiam muito bem ele entendia muito bem o que estava no coração daqueles homens. E o que ele faz é dizer para eles não se preocuparem com data, mas ele não nega o fato. Não existe um preterismo aqui, pelo contrário. O que nós temos aqui é o Senhor confirmando esta viva e maravilhosa esperança de que um dia o Senhor vai voltar. Ele vai restaurar o reino a Israel. A noiva, que é a igreja, um dia casará com o noivo. E aí ele diz o seguinte: olha, ao invés de vocês se preocuparem com data em que o reino será restaurado a Israel, vejam essa bênção maravilhosa, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus dá como resposta para aqueles que gostam de estabelecer datas, para aquelas pessoas que gostam de estabelecer uma época, não se preocupe com data, não tente determinar a época, não tente determinar uma data específica. Seja evangelista, seja missionário, seja aquele que evangeliza. Lembre-se de que é necessário pregar o evangelho em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque eu vou fazer descer poder sobre vocês quando o Espírito Santo descer para batizar vocês. Isso é maravilhoso, irmãos, porque tira de nós toda e qualquer expectativa de querer fazer contas, de querer encontrar datas, de querer estabelecer se por causa deste evento que aconteceu em determinado lugar, ou por causa de algum evento que abrange por toda a terra, será que nós estamos em determinada época ou em determinado momento da história? Isso tira de nós todo e qualquer peso, e tira de nós toda e qualquer responsabilidade de querer determinar quando Jesus vem, ou veio, ou virá. Cremos que ele virá, mas não precisamos nos ater à época. O que nós precisamos ser é evangelistas, homens e mulheres que pregam a palavra, que abrem a boca e que têm também um viver diário, uma vida de santidade. Existe uma doutrina por aí dizendo que é necessário ser um cristão pregador e quando for necessário até abrir a boca. A pessoa dizendo que o primeiro evangelismo precisa ser com comportamento. E se for necessário, depois do comportamento, pregar o evangelho usando a boca. A palavra de Deus diz justamente o contrário. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. É necessário pregar. Isso não desfaz a responsabilidade da santidade prática da vida diária do cristão. De ser diferente do mundo, das práticas do mundo.
em suas atitudes, em suas escolhas, em suas roupas, em suas práticas, tanto no recôndito do seu lar, quanto nas coisas que faz em público. Isso não desfaz a necessidade da santidade, pelo contrário, impõe uma responsabilidade na santidade em virtude da pregação, para que, pregando o Evangelho aos outros, nós mesmos não sejamos reprovados. Mas a mensagem do Evangelho é pela palavra pregada. É por isso que Jesus diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E ditas essas palavras, diz aqui o versículo 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Jesus dá as últimas palavras, e as últimas palavras são promessa de batismo com o Espírito Santo, obrigação de evangelismo mundial, e depois ele vai para o céu. E eles ficam olhando para cima. Eles ficam olhando para cima. Então aparecem 2 anjos e dizem: olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir para o céu, ele há de voltar. Ele virá outra vez. Ele virá de novo. E da mesma maneira, é interessante como os anjos dizem: virá do modo como os vistes ir. Então, da mesma maneira que Jesus subiu de maneira visível, seu corpo físico visível, da terra para o céu, a volta é do mesmo modo. Está aqui escrito, não é invenção. Não tem como distorcer o texto. Ele vai voltar da mesma maneira. Então será visível, será corporal, será fisicamente e será até pisar na terra. É bíblico, não é uma invenção. Jesus virá, ele vai voltar para esta terra. Dessa vez, o Cordeiro virá como um leão, alguém sentado no trono, com um cetro de ferro, significando a força e a rigidez do seu reino e da necessidade da santidade. Então essas são as primeiras consequências da morte e ressurreição de Jesus. Aqueles homens tiveram suas vidas mudadas, eles receberam provas incontestáveis e infalíveis da ressurreição de Jesus. Eles recebem instruções do próprio Cristo acerca do fato de não querer estabelecer datas, épocas, estações que o Senhor determinou pelo seu exclusivo poder, pela sua exclusiva autoridade. A necessidade, a obrigatoriedade do evangelismo local, a certa distância e até em âmbito mundial, e a garantia, a promessa de que ele virá, voltará corporal e fisicamente, da mesma maneira que ele foi assunto aos céus. E aqui a segunda parte sobre essas consequências da morte e ressurreição de Cristo, nós chegamos ao capítulo 2 de Atos, que nos fala justamente sobre essa necessidade de entendermos essa segunda parte da consequência, que é o surgimento da igreja. O capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos irmãos, varões, varoas do Senhor, o que nós encontramos aqui é a descida do Espírito Santo. Aquela promessa que o Senhor tinha feito no capítulo 1, que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo, se cumpre aqui no capítulo 2. O capítulo 2 ele descreve o cumprimento dessa profecia, e a descrição deste cumprimento é que a descida do Espírito Santo aconteceu quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam ali reunidos em um lugar em que eles propuseram estar assim
ou por causa das autoridades, ou para poder conversarem, terem comunhão acerca do que eles tinham visto, acerca do que eles tinham presenciado, acerca dessas últimas experiências que eles tiveram com Jesus antes de ascender aos céus e até no dia que ele ascendeu aos céus. E a descrição da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo naqueles primeiros discípulos foi de que aconteceu de repente, com o surgimento de um som parecido com o som de um vento. Era apenas um som, não é que veio um vento forte, mas um som como se fosse de um vento impetuoso. E todo o ambiente se encheu daquele som. É isso que o texto aqui diz. E o texto também diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como se fossem de fogo, e pousou sobre cada um deles. O que nós encontramos aqui é que o símbolo de que o Espírito Santo estava batizando individualmente, que cada um ali era batizado, é que línguas pousaram sobre cada um deles. Algo brilhante, algo que produzia luz. E o que Lucas conhecia como algo brilhante que produzia luz naquela época era o fogo. Então ele assemelha, a descrição que ele dá é de uma semelhança com fogo. Ele diz como de fogo. Não é que era de fogo, mas como se de fogo fosse. Algo que produzia luz sobre eles. E que pousou sobre cada um deles. E que a consequência disso, a maravilhosa consequência desse fato, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo não é ficar emotivo quando presencia ou ouve coisas sobre a eternidade, sobre coisas espirituais. Ficar cheio do Espírito Santo não é ter algum tipo de manifestação extra-racional acerca das coisas eternas. Ficar cheio do Espírito Santo é oferecer ao Senhor um sacrifício vivo. É um sacrifício racional. Estar cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de responder às coisas da vida de maneira bíblica, de maneira santa. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é ter uma vida na qual todas as respostas, e inclusive todas as ações, são pautadas naquilo que o Espírito Santo está aqui nesta terra para confirmar, que é confirmar nos corações das pessoas a palavra do Senhor. Estar cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de viver o que está escrito. Estar cheio do Espírito Santo não é ser colocado em um pedestal de separação em que uma pessoa é um super crente, veste uma capa de super crente e sai voando por aí. Estar cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de ser luz neste mundo de trevas. É deixar a carnalidade para trás. É buscar uma vida na qual o nome do Senhor seja honrado, na prática e não apenas no discurso. É reconhecer que aquilo que pertence ao Senhor já é do Senhor e que é necessário, portanto, buscar encontrar aqueles que ainda não são do Senhor. Eu poderia passar uma grande quantidade de minutos aqui falando sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é, de acordo com esse trecho que nós estamos vendo, inclusive no versículo 4 e nos seguintes, é ter a capacidade, a impetuosidade, a coragem e o desprendimento de levar o Evangelho às outras pessoas. Levar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Significa pescar em mar aberto. Significa buscar ser pescador de homens que ainda não são crentes. É isso que nós vemos aqui. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E essas línguas aqui, nós vamos ver, não é a produção de uma língua em que ninguém entende. Os versículos 5 em diante nos mostram que havia várias e várias nacionalidades representadas aqui. Na época da Páscoa e do Pentecostes, a cidade de Jerusalém ficava lotada. Muitos historiadores dizem que durante essa época a população da cidade simplesmente dobrava. Há uma estimativa de que havia em torno aí de 1,5 milhão de moradores em Jerusalém, mas que na época dessas festas ficava aí em torno de 3 milhões de pessoas circulando na cidade, por causa de muitos que vinham das suas origens, das suas localidades, dos seus países, das suas nações,
com suas línguas maternas para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E acabavam ficando para a celebração do Pentecostes. Então, por isso, há essa grande quantidade de nações aqui. O versículo 5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, eles dizem no versículo 7, não são todos galileus esses que estão falando? Eles reconheciam o sotaque daqueles homens como galileus. Eram pessoas que falavam ali o aramaico, que era a língua do povo em geral naquela época ali em Jerusalém ou em Israel, mas com um sotaque característico dos galileus, assim como em grandes países como o Brasil, é uma única nação com uma única língua, mas que com sotaques diferentes. Assim também era ali em Israel, eles conheciam que eles eram galileus por causa do sotaque, mas quando aqueles galileus falavam, eles ouviam falar em suas próprias línguas. O versículo 9 diz: partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Só aqui já são 10 lugares diferentes. Depois, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, só aí já são 14, romanos prosélitos, aí vem cretenses e árabes, maneiras de falar diferentes, línguas diferentes. O árabe falava o árabe, os romanos falavam latim. Notem que existe uma diferenciação até entre judeus e galileus, em virtude do sotaque. Então essas línguas aqui não eram palavras ininteligíveis, palavras que ninguém conseguia entender, chamadas por alguns inclusive de língua dos anjos. O que é falado aqui é galileus falando aramaico, porque era sua língua materna, com sotaque de galileu, e pessoas de 17 outras regiões dentro e fora das fronteiras do Império Romano, entendendo as suas próprias línguas em que são nascidos. Então, essa grande consequência da morte e ressurreição de Jesus Cristo é o surgimento da igreja com um espantoso milagre e a mensagem de que é necessário pregar o evangelho para todas as nações. Então nós somos chamados a uma vida de santidade, nós somos chamados a uma vida de evangelismo, nós somos chamados a uma vida de contribuição na edificação da igreja, nós somos chamados para uma vida de missões. São essas consequências aqui da morte e ressurreição de Jesus. O que o Senhor nos ensina aqui no livro de Atos, capítulos 1 e capítulo 2, é que nós precisamos ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade não significa não ficar fazendo conta sobre quando Jesus veio, ou vem, ou virá. O que Jesus nos diz é para que nós sejamos evangelistas, reconhecermos que Ele ressuscitou corporal e fisicamente, é que o surgimento da igreja se dá de maneira milagrosa, que a busca da santidade precisa ser uma bandeira que nós levantamos todos os dias, e que o evangelismo mundial é a obrigação da igreja. E que o Senhor nos ajude nessas tarefas, em nome de Jesus. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Senhor, continua fortalecendo o Teu povo, Pai. Nós precisamos do Teu consolo, do Teu conforto. Te pedimos mais uma vez por aqueles que estão enfrentando, Senhor Deus, a doença, essa terrível doença, e tantas outras que acometem o Teu povo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor os levante da cama, que o Senhor restaure aqueles que estão se recuperando de cirurgia, aqueles que estão se recuperando do leito de dor por causa de uma doença, por causa de qualquer enfermidade. Nós te pedimos que o Senhor dê a restauração e que o Senhor os levante em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Fortalece a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.